Qual será que compensa mais para um advogado? Trabalhar na pessoa física ou na pessoa jurídica? É uma dúvida muito comum que os advogados me perguntam e hoje eu quero aqui te ajudar a esclarecer esses detalhes para que você possa decidir qual caminho você deve tomar. Então fica aqui comigo no vídeo até o final que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Pessoal, muito prazer, eu sou o Lucas aqui da Casa Contabilidade e uma dúvida muito comum que os advogados vêm conversar comigo. Lucas, será que realmente compensa eu abrir uma PJ ou será que é melhor eu trabalhar na pessoa física? E bom, nós temos que entender aqui alguns detalhes que eles são bastante significativos para quando você vai tomar essa decisão. Primeira coisa, quando você vai trabalhar na pessoa física, você tem que lembrar que os rendimentos que você tem, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você deve informar os seus rendimentos como uma pessoa física. Se você tiver recebido 100 mil no ano, 200 mil no ano, 300 mil no ano, você deve informar essa receita para comprovar a sua renda, ok? E quando você comprova essa renda sua, quando você informa na declaração de imposto de renda, você pode chegar a uma tributação de imposto de até 27,5%. E esses 27,5% é a coisa mais fácil do mundo da Receita Federal querer te cobrar esse valor, porque hoje a nossa tabela de imposto de renda, os valores que são incididos para poder incidir esse imposto é muito baixo. Então vou te dar um exemplo. Se hoje você é um advogado que você ganha 10, 15 mil por mês de honorários e você está trabalhando 100% na pessoa física, se você jogar esse valor na sua declaração de imposto de renda, você vai ver que o imposto de renda que você vai pagar, ele vai ser muito próximo desses 27,5%. Tem alguns descontos lá de umas deduções que o próprio sistema calcula, mas eu te garanto que a porcentagem de imposto que você vai pagar é extremamente alta e já não é vantajoso você trabalhar dessa forma, ok? Um outro ponto também muito importante que a gente deve analisar quando você está trabalhando na pessoa física é que existe alguns recebimentos de honorários que eles são, a gente fala assim, que eles são tributados na fonte. Eles são informados diretamente pelos bancos de uma forma diferente, que quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, a Receita Federal já sabe que você teve aquele rendimento, que foi a forma que o banco informou lá para a Receita Federal, e com isso, se você não informar essa receita lá na sua pessoa física, você tem uma chance enorme, uma chance gigante de você cair na malha fina, depois você ter que retificar a sua declaração de imposto de renda, informando esse rendimento, e aí a porcentagem de imposto que você paga, ela vai lá em cima. Só para vocês terem noção, um caso que eu peguei aqui esse ano, na época de declaração de imposto de renda, foi um caso de um advogado que ele recebeu mais ou menos quase 100 mil, que foi de rendimentos na pessoa física, que foi informado pelos bancos nessa modalidade que eu tô falando para vocês, que infelizmente não teve como ele escapar na declaração de imposto de renda dele. Ele me procurou porque a declaração dele caiu na malha e a pessoa lá que tinha feito não soube explicar para ele o motivo, e ele me procurou, eu fui analisar a situação e eu vi que ele tinha caído na malha porque não tinha sido informado esse rendimento que o banco informou lá para ele que ele tinha recebido esse honorário. Então ele foi obrigado a ter que retificar a declaração, informar essa renda, e em cima dessa renda foi incidido um imposto altíssimo que ele teve que pagar. E aí com isso eu mostrei para ele que era mais vantajoso ele ter uma empresa que ele ia pagar bem menos imposto, que era bem mais vantajoso, e então nós abrimos a empresa dele. Hoje ele já está com a operação, a situação dele bem mais regularizada. E quando nós vamos abrir uma empresa, nós vamos abrir um CNPJ, você tem que pagar ali um imposto, claro, e é um imposto que ele, no final das contas, ele é muito vantajoso. A porcentagem que você paga do imposto é menor do que a tributação que você paga na pessoa física, comparando com a declaração de imposto de renda. Então, quando você constitui um CNPJ, primeira categoria, vamos falar assim, né? Você pode entrar na primeira categoria de imposto, que é o regime de tributação do Simples Nacional, onde você começa a pagar em 4,5%, e à medida com que o seu faturamento for aumentando, a porcentagem de imposto também vai aumentando, até talvez chegar num ponto de você ter que sair do Simples e migrar para um lucro presumido. Mas se você for comparar a porcentagem de imposto que você paga na pessoa jurídica, comparando com o imposto que é incidido na declaração de imposto de renda da pessoa física, a pessoa jurídica, ela em 99% dos casos, ela é mais vantajosa, ok? Então, para vocês que estão trabalhando aí como pessoas físicas, advogados, que muitas vezes vocês acabam recebendo um honorário muito alto de alguma causa que vocês ganham, tomem muito cuidado com isso, porque vocês podem estar perdendo dinheiro, vocês podem estar pagando imposto desnecessário e pode acabar tendo um problema na Receita Federal com alguma questão de malha fina, acontecer de ter algum bloqueio no CPF por não ter informado seus rendimentos ou ter feito alguma coisa ali que ficou errado.
ok? Então, minha dica para vocês é que vocês procurem abrir a sua PJ para regularizar essa situação, regularizar os seus ganhos e com isso você pagar os seus impostos na PJ de uma forma saudável, tranquila e o restante do que sobrar dos seus rendimentos, eles serão transferidos para a sua pessoa física, onde que eles serão considerados rendimentos isentos e não tributáveis, né, que é a distribuição de lucros, e que uma vez que você pagou ele na pessoa jurídica, você não vai precisar pagar ele novamente lá na sua declaração da pessoa física, e com isso faz com que os impostos que você pague sejam bem mais vantajosos, beleza? Então, uma PJ sim, ela é bem vantajosa e bem melhor para você trabalhar, beleza? Então, se vocês tiverem interesse em abrir uma empresa, gerar uma PJ, pode clicar no link aqui abaixo, que vocês podem vir falar com a gente, que nós fazemos esse processo, abrimos a sua empresa e que vocês vão ver o quanto é mais vantajoso deixar a sua operação regularizada, beleza? Clica aqui que eu estou te esperando.